Fala pessoal de casa, tudo bom? Tá começando mais um Papo e Café e como vocês sabem, todas as quintas-feiras nós temos o nosso programa ao vivo aqui na página da TV Sim, às 19h30 e também lá no canal do YouTube da TV Sim. Gente, hoje eu vou bater um papo aqui no Papo Café com a psicóloga, ela que é psicóloga clínica, ela é psicóloga da saúde e também é psicóloga na área social. Hoje eu vou bater um papo com a minha convidada, Valdilene, nossa psicóloga. Tudo bom, Valdilene? Tudo em paz, João Pedro. Quero saudar os nossos participantes também, né? Os telespectadores e dizer que tomara que o nosso papo flua, né? E que a gente possa levar um esclarecimento às pessoas que carecem e que não tem muito como buscar informações nessa área, né? Verdade. Bom, o papo hoje, gente, nós vamos bater um papo sobre depressão, que é o mal do século, né? Você que está nos assistindo, possa ser que tenha algum amigo, algum parente que sofra da depressão e você vai poder tirar um pouco de dúvida com a psicóloga Valdilene aqui no nosso Papo e Café. E a minha primeira pergunta é: depressão é frescura, como muita gente fala? Olha, João Pedro, quando a gente fala em depressão é uma doença como qualquer outra. O diferencial a depressão ela é um transtorno que acomete a mente, né? A depressão ela vai trazer transtornos em alguns momentos físicos também, mas ela é um transtorno da mente. Então, não pode ser considerado como uma frescura. Ela não é considerada como uma frescura. Você pode me dizer assim, mais ou menos, o que se passa na cabeça de um depressivo? Olha, responder assim, o que se passa na cabeça de uma outra pessoa, independente dela ter um transtorno mental ou não, é difícil, né? A gente não tem como imaginar o que é que se passa na cabeça de uma pessoa com depressão. No entanto, o que é certo afirmar é que quem tem depressão, ela tem um sofrimento mental grande. Por quê? Sofrimento todos nós temos, né? Todos nós temos alguma dificuldade no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, seja de família, seja de trabalho. A nossa vida, o nosso cotidiano, ele é muito estressante, exige muito das pessoas, exige muito dos profissionais, exige muito de nós como um todo. Então, assim, algum grau de sofrimento todos nós temos em algum momento. Se nós vamos desenvolver algum transtorno ou não, vai depender da forma como nós lidamos com esse sofrimento diário. No caso do depressivo, a gente pode dizer que ele tinha algum sofrimento já em nível de mente, em nível de dia a dia, e que a partir de um determinado momento ele já não suporta mais esse sofrimento, essa dor psíquica e desenvolve um transtorno, né? A depressão, ela é um tipo de transtorno mental, que existem muitos. Existem os transtornos de ansiedade, existem o transtorno de hiperatividade, as psicoses, o transtorno bipolar, né? Que seria o transtorno afetivo bipolar, né? E existem muitos transtornos, muitos. Valdilene, depressão tem sintomas? Sim. Como qualquer outra doença, como eu já falei, a depressão tem também seus indicativos. Existe aí um diferencial, sinais e sintomas. Os sinais, na verdade, são sintomas também, só que os sinais você pode perceber. Os sintomas, só quem tem vai externar. Por exemplo, uma dor de cabeça. Se eu não disser que eu estou com dor de cabeça, você não vai saber. Então, esse é um sintoma, só para a gente diferenciar. E um sinal, por exemplo, seria aquela pessoa que é bem extrovertida, que gosta de conversar, um João Pedro da vida, pra frente, né? Então, um João Pedro da vida, e de repente você passa a ser uma pessoa que mal sai do seu quarto, mal se comunica, você gostava de sair e de repente você não vai mais querer sair, né? E por Deixa aí de fazer vai. as coisas que a pessoa mais gostava de fazer. É um dos sinais. Não necessariamente chega nesse grau, que é um dos pontos também. A depressão, ela tem níveis de comprometimento. Por exemplo, uma depressão leve,
aquela depressão que não tem tantos sintomas e eles não estão tão intensos. Então no caso, aí você já vai falar do nível. São Exato. níveis, né, de comprometimento da depressão. Sim. Ela tem quantos níveis? Não seria assim quantos, né? Mas quais? Basicamente Quais são os três. níveis, né? Basicamente são três. Que seria o leve, né? O moderado e o severo ou grave. Quando a gente fala não apenas em depressão, quando a gente fala em transtornos mentais, um transtorno leve, como o próprio nome está dizendo, é um transtorno que dá para se conviver sem tanto comprometimento da vida do dia a dia, da vida diária. O moderado seria aquele que já tem mais sintomas agregados e num nível assim mais intenso. Por exemplo, a história daquela pessoa que não quer sair do quarto. Eu não posso dizer que esse é um transtorno de nível leve, né? E o comprometimento aí já tá grande. E o severo ou grave é aquele transtorno que tem muito mais sintomas, que são muito mais intensos e geralmente com um tempinho maior já da depressão instalada. Então, a gente vai diferenciar nesse critério: quantidade de sintomas, intensidade de sintomas e comprometimento da vida diária. Doutora Paulilene, outra pergunta que eu quero fazer aqui é depressão. Tem como evitar a depressão? Olha, João, não existe assim uma receita de bolo, né, pra gente lidar com nenhum transtorno mental. Aliás, com nenhuma doença. O que a gente trabalha na área da saúde por exemplo, né, existem alguns medicamentos, por exemplo, para dor nas costas. Existe aquele medicamento X, né? Mas dependendo do grau de comprometimento, você vai precisar de terapias auxiliares. Só aquela medicação não vai resolver, né? Então, para a gente dizer assim que tem como evitar, não existe essa relação de causa e efeito. Se eu fizer isso, isso e isso, eu não vou ter depressão. Não existe isso. O que existe? A propaganda, né, é muito grande em torno de se manter um bem-estar, né, físico, mental, social. É tanto que a Organização Mundial de Saúde, quando ela fala em saúde, que antigamente era só ausência de doença, né? Se você não está doente, tomando remédio, sofrendo de uma patologia X, você está saudável. E não necessariamente. Você pode não estar num quadro crônico de alguma doença e você está com algum sofrimento, que aí já não caracterizaria a saúde plena. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca que saúde é o bem-estar biológico, que é o físico, o psicológico, né, que é o mental, e o social, que seriam as nossas relações do dia a dia, né, de trabalho, de amizade, de família. E já existem estudiosos que acrescentam o espiritual, que quem tem um bom desenvolvimento da vida espiritual, uma religiosidade, não necessariamente atrelando à igreja, uma religiosidade, uma espiritualidade desenvolvida, convive melhor. Seria mais ou menos assim, manter uma alimentação equilibrada, ter uma atividade física, ter um lazer, ter um bom convívio com sua família, ter um bom convívio nas suas relações do dia a dia. Esse seria um caminho para tentar evitar algum transtorno mental, né? Mas não quer dizer que a pessoa fique isenta dessa possibilidade. Aproveitando, doutora Valdilene, que você já falou nessa parte aí da depressão, nessa área espiritual. Depressão, ela é uma doença ou ela é um problema espiritual, na sua concepção? Olha, se a gente está falando de um transtorno, eu não posso dizer que ele é espiritual, né? Doença, transtorno, a gente não pode tratar como espiritual. Mas, no caso, assim, você acha que depressão ela tem alguma coisa a ver com a espiritualidade da pessoa? Sem questão de religião. Assim, se eu for pela ciência, eu vou dizer que não tem relação nenhuma, né? Só que enquanto pessoa, eu acredito que existem forças que a gente não sabe explicar muito bem.
Eu sou uma pessoa que eu sou cheio de dúvidas na cabeça, então eu pergunto, né? Assim, E nós também não somos detentores do conhecimento absoluto, né? Claro. Por isso que eu digo que enquanto pessoa eu acredito que existem forças. Eu costumo dizer assim. Mas porque, enquanto cientista, não posso dizer isso. Porque assim, eu costumo dizer assim, porque eu fiquei 4 anos lá em Recife, estudando teologia pastoral, né? E aí por isso que eu pergunto nessa questão, porque assim, eu creio muito na questão de energias, eu creio muito na força do bem, na força do mal, porque sim existe a força do bem, porque não pode existir a força do mal, então existe todas as duas Rapaz, forças. se você perguntar Valdilene, eu acredito. Mas enquanto Tô entendendo, como psicóloga, tô entendendo. Eu tenho que tentar entender a mente da pessoa. Sim. Deixa eu fazer outra pergunta. Qual é a relação entre depressão e suicídio? Elas têm uma relação? Assim, nem toda depressão ela vai levar a um quadro de ideias suicidas, né? Ideias ou o próprio ato do suicídio. Agora, eu posso dizer que tem uma relação íntima. Assim, depende, como eu já disse, dependendo do grau de comprometimento, se for uma depressão grave, né? Onde você é como se estivesse no mundo à parte. As coisas que lhe agradavam não lhe agradam mais. As coisas que você tinha felicidade, que tinha prazer, você não tem mais felicidade, não tem mais prazer. As coisas que você tinha vontade não te despertam mais. E você vê também, por exemplo, aquela pessoa que gosta muito de arrumar a casa, ter a casa limpinha, arrumadinha, do seu jeito. E de repente aquela pessoa começa a não mais ter aquela rotina, aquele cuidado. E aí ela começa a sofrer com isso também, porque o sofrimento psíquico é tão grande de você querer fazer uma coisa que você gosta, que você tem prazer, e você não ter mais aquilo. E você vê sua casa toda bagunçada e você não dá mais tanta atenção a filho, nem a marido, nem a trabalho. Então isso causa também um sofrimento e muitas vezes a pessoa que tem a depressão, ela se sente um estorvo, ela se sente um peso, tanto para si como para os outros. É muito presente no discurso de um depressivo, eu não sirvo mais para nada, eu não tenho mais coragem, eu não sou mais aquela mulher altiva, eu não sou mais aquele homem que conseguia realizar o meu trabalho. Por exemplo, uma pessoa que vai à falência, né? Que está acostumada a manter a casa, manter um padrão para os filhos e tal, e de repente essa pessoa se vê falida, né? Existem muitos casos relacionados também a isso. Existe sim uma relação entre depressão e suicídio, só que nem toda depressão ela vai levar ao suicídio. João, deixa só eu dar uma continuadinha para eu não esquecer. Que a gente falou de alguns sintomas da depressão, né? Então, assim, quem está por perto do depressivo precisa sempre estar realmente perto. Perto que eu digo é o quê? Prestar atenção no outro, né? Nos indicativos, porque muitas vezes a pessoa que está sofrendo, ela não vai perceber que ela está em sofrimento e que ela precisa de ajuda, né? Então, vou só elencar para a gente não esquecer. Dor de cabeça constante e sem causa aparente. Sabe aquela história da dor tensional? Que a gente diz, meu trapézio aqui, meus ombros estão que eu não aguento, meu pescoço está super duro, eu doendo. sei. Aquela dor tensional, geralmente essa dor tensional ela já vem de uma preocupação, né? Então, aquela dor de cabeça sem causa aparente. Se você não tem uma enxaqueca, se você não tem uma sinusite, se você não tem uma cefaleia crônica, que são doenças neurológicas que causam dor de cabeça, né? Problema de vista, problema na coluna também pode causar dor de cabeça. Então, se você não tem uma causa física e você está sempre com dor de cabeça, você está sempre de mau humor, você está sempre para baixo, né? Está se esquecendo muito, não gosta mais de conversar, você fica naquele silêncio absurdo. Absurdo não. Aquele silêncio que não te traduz. Porque existem aquelas pessoas que são bem silenciosas, né? Mas existe o João Pedro da vida e as Valdilene que falam muito. Então, os extremos, né? Você passa a ser uma pessoa que você não era. O que mais? A insônia, né? É um sintoma muito pertinente também dos transtornos mentais. A falta de vontade.
o comprometimento de memória, o comprometimento do pensamento, né? Você começa a pensar em morte, sensação de medo. Tem transtornos também que eles estão relacionados, por exemplo, a sensação de morte iminente. Não muito na depressão, é mais nos transtornos ansiosos, sabe? Fóbico-ansiosos. Que aí você tem aquele aceleramento, como diz, ataque cardíaco, você pensa que vai ter um ataque cardíaco, quando na verdade o fundo é emocional, psicológico. E deixa eu pensar mais. Aquela sensação de que todo mundo está falando de você, o que vai lhe fazer algum mal. As ideias de que nada dá certo para você, que todo mundo está lhe julgando. São alguns. Doutora Valdilene, aproveitando, já que você falou dessa parte da ansiedade, eu tenho um amigo que, inclusive, ele está se tratando e tal. A ansiedade também tem alguma coisa, alguma relação a ver com a depressão? Porque, tipo assim, a pessoa... Hoje eu tenho mais de um amigo que sofre de ansiedade, né? E a ansiedade, como você falou, a questão ai, porque eu acho que eu vou morrer, ai, porque isso, porque aquilo, deu uma dor agora aqui no meu peito e tal. Justamente isso. A ansiedade, ela tem alguma coisa a ver também com a depressão? Olha, João, a ansiedade, ela é um fator muito importante na vida de qualquer pessoa. A ansiedade, ela nos move, né? Só que a história é a intensidade da coisa, né? A partir do momento, você precisa controlar a sua ansiedade. A partir do momento que a ansiedade te controla, então isso é um transtorno. Eu tive um professor de psicopatologia, um francês muito bacana, né? Que eu fiz psicologia na Universidade Federal da Paraíba, né? E eu tive o prazer, assim, a sorte de ter um professor de psicopatologia muito bom. Ele era um psiquiatra francês. E ele dizia que todos nós temos traços de alguma coisa, traços de algum transtorno. O que vai diferenciar o traço para o transtorno em si é a intensidade da coisa. E a partir do momento que a gente não controla, a coisa que nos controla é patológica. Então, no caso da ansiedade, a ansiedade é também um dos sintomas da depressão. Só que ansiedade, todo mundo tem. É aquela ansiedade que, por exemplo, você vai sair amanhã, você não consegue dormir. Sou eu quando vou viajar, quando vou para Natal, eu não consigo dormir. Você não consegue. Será que eu vou perder o carro? Você não consegue dormir porque não consegue parar de pensar na coisa que ainda está por vir. Isso. Né? Tem gente que separa do sapato ao brinco, ao perfume, tudo assim, muito metricamente. Então isso é um traço. Até que isso te controle, é um traço. Se passar disso, pronto, o famoso branco, né? Que as pessoas muito estudiosas que se cobram muito, nem sempre elas não passam porque não têm capacidade de passar num exame, numa prova X. Porque a ansiedade, a pressão, a tensão é tão grande que você sabe, mas você não consegue passar, porque fica na sua mente. Vai ser muito difícil, eu não vou conseguir, eu não vou passar, eu vou tirar uma nota ruim. Como é que você vai conseguir uma coisa bacana, você com tanto pensamento negativo? Tô entendendo. Por exemplo, existem pessoas que existe um transtorno, está sendo muito comum, eu não estou lembrada agora o nomezinho específico, mas é como se fosse meio que um terror noturno. Síndrome, a síndrome do pânico, não, né? Não, síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade. Síndrome é uma coisa que agrega muitos sintomas, certo? Então, síndrome do pânico são muitos sintomas juntos de transtornos fóbico-ansiosos. E, por exemplo, tudo junto. Taquicardia, sudorese, a sensação de morte iminente, a sensação de que você vai desmaiar, dor no estômago. É um bocado de sintomas agregados. Então vamos lá, agora você chegou numa parte que eu pensava que era depressão, né? Até minha mãe também falava muito isso, mas pelo que você falou agora, eu acho que então foi alguma síndrome. Entendo. Qualquer síndrome é uma doença que tem vários sintomas agregados. Certo. Mas, então, peraí, só para me tirar, para você, então, tirar essa dúvida. Diga. Eu costumava dizer, e digo ainda, que eu não sei, né?
vou tirar minha dúvida agora. Que eu tive uma pré-depressão. Existe pré-depressão? Vamos dizer que você passou por algum momento de fragilidade emocional, que você passou por uma dificuldade. Certo. Deixa você explicar melhor que eu te respondo. Vamos lá. E aí eu comecei quando chegava à noite, quando ia dormir, que estava dormindo, que me deitava assim, eu gosto, tem hora que eu durmo de papo pra cima, como a gente diz, né? Sim. E aí eu começava a sentir algo me sufocando. E eu tentava abrir o olho e falar e chamar, pedir socorro e não conseguia. E depois que eu tornava com aquela... Aí foi que eu comecei a explicar à minha mãe que isso já era uma terceira vez que já tinha acontecido comigo. E aí ela começou a se preocupar e tal. E me falaram que era uma pré-depressão. Isso tem alguma coisa a ver? Assim, eu não chamaria de pré-depressão. Eu não acredito muito nesse termo, como você está falando, né? Você pode ter tido, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizada, que esse que você está dizendo, está descrevendo, é um dos sintomas, é um dos sinais de que você passou por algum transtorno. Não posso te garantir qual, porque eu precisaria saber de todos os transtornos, todos os sintomas e sinais agregados. Sim, daquela época eu deveria mais, também nem quero lembrar, graças a Deus. Mas é um sinal que você passou por um sofrimento psíquico. Lene, deixa eu fazer mais uma pergunta. Pessoas que se cortam, elas também são depressivas, essas pessoas que se cortam? João Pedro, a gente pode dizer que, inclusive, esse quadro se chama automutilação, né? Que a gente desencadeia uma dor física para aliviar um transtorno da mente. Explicando melhor. As pessoas que têm essa história da automutilação, que elas se cortam, é como se elas provocam a dor física para aliviar uma dor da mente que elas não estão conseguindo lidar. Então é tipo assim, você se corta porque você está tendo um sofrimento mental muito pesado. Pronto, vamos pegar um exemplo que a gente tinha falado um pouquinho antes. Essa questão do final de um relacionamento, né? O noivado da menina lá, que aparentemente a causa do suicídio dela, aparentemente, digamos que foi a gota d'água. Então, aquela pessoa não está conseguindo lidar com aquilo, então ela se corta para aliviar essa dor da mente. Ela não está exatamente associada a uma depressão, ela pode se somar ao quadro, né? Mas não necessariamente está ligada à depressão. E a pessoa que se corta, ela chega a sentir dor? Com certeza. Com certeza. Ela sente a dor, só que o alívio, aquela história da causa e efeito, o custo-benefício, melhor dizendo. Quando ela se corta, ela sente, claro que ela sente a dor, mas é mais fácil lidar com a dor física, a dor da carne, do que com a dor da mente. Porque o transtorno mental é a partir do momento em que sua mente está tão sofrida, está em tanto sofrimento que você não consegue lidar. É por isso que se dá, não consegue lidar em nível da consciência. Então o seu corpo, a sua mente, ela arruma subterfúgio, ela arruma outras formas para, como é que eu digo? Para expulsar aquela coisa ruim que você não está sabendo lidar. Doutora Valdilene, agora a pergunta-chave, né, para me fazer aqui para você. E uma pergunta que todo mundo está em casa, que está nos assistindo, também creio que gostaria de fazer a você é: como eu posso ajudar uma pessoa com depressão? Assim, existem várias formas, né, da gente ajudar uma pessoa que está em sofrimento mental. Não precisa nem estar com depressão. Primeiro, preste atenção. Dê atenção a quem está perto de você, né? Se, às vezes, aquela velha história, você passa na rua com um amigo e pergunta: você tá bem? Aí a pessoa responde: tudo bem. Eu tô sinalizando que eu tô bem? Não, né? Então, assim, às vezes um simples tudo bom, tá bacana, você já percebe que tem um sinal de que não tá muito bacana.
E principalmente quem está mais próximo é que vai perceber essas nuances do dia a dia. Como eu disse, existem aquelas pessoas mais caladinhas, mais quietas, que não são de sair muito, e não necessariamente elas são depressivas. É a forma como elas existem, é a forma delas serem. Mas se é aquela pessoa espiritada, conversadeira, brincalhona, e de repente se tranca, vive cheia de medos, vive chorando, o choro, João, é um sinal muito forte de sofrimento mental, né? Agregando aqueles sintomas que a gente já falou. O choro geralmente é muito presente nos casos de depressão e outros sintomas e outros transtornos também, certo? O choro. Um outro detalhe que pode existir ainda dentro dos sintomas, que quem está perto, nesses casos, precisa ter mais atenção ainda, porque quem está no sofrimento não vai perceber. A pessoa começa a conversar sozinha, que são as alucinações e os delírios. A pessoa conversa sozinha dizendo que está conversando com outra pessoa. A pessoa vê bichos andando nas paredes. A pessoa vê, sei lá, um fantasma, né? A pessoa começa a ver um chinelo e pensa que é uma aranha correndo atrás da pessoa, né? Que é o que a gente chama de sintomas psicóticos, que são as alucinações, os delírios. A pessoa diz que é Jesus Cristo e ai de você se contrariar. Meu Deus do céu. É por isso que eu digo assim que entre o céu e a terra existe tanta coisa que a gente não tem como dizer se é, se não é, mas a gente não pode duvidar muito de algumas coisas, né? Então, dentre esses sintomas, que são os sintomas psicóticos, as alucinações, os delírios são sintomas de transtornos graves, como a esquizofrenia, como a depressão, também pode ser depressão psicótica, né? Depressão com sintomas psicóticos, que é uma depressão grave, severa, ela não tem cura. Sim, os transtornos severos ou graves, crônicos, eles não têm cura. Eles podem ter um controle. Que aí a gente já entra numa outra história que muita gente tem dúvida e não sabe desmistificar a diferença entre psicólogo e psiquiatra. Certo, né? Qual é? Pronto, eu sou psicóloga, eu não sou médica. O psiquiatra é médico. Psicólogo é um profissional de nível superior, como um fisioterapeuta, como um assistente social, como um nutricionista, né? E aí a gente tem as especialidades. Mas o médico, o psiquiatra é um médico. Um outro detalhe entre psicólogo e psiquiatra. O psicólogo, ele não pode, de modo algum, ele não pode receitar medicação. Então, muitas vezes, o tratamento para a pessoa com transtorno mental, ele vai ser psicológico, se for um transtorno leve, um transtorno moderado, que a gente possa inibir o uso dos psicotrópicos, né, que são as medicações controladas, como a gente chama. E se for os que têm transtornos psicóticos, como as alucinações, os delírios, os transtornos mais graves, esses precisam de medicação de toda forma, não tem como pular essa parte da medicação. E quem precisa da medicação, geralmente o psicólogo sinaliza para que ele vá ao psiquiatra. E às vezes o contrário também existe. Do paciente chegar ao psiquiatra e o psiquiatra vê que só a medicação não vai fazer o efeito esperado, né? Ele vai agir nos sintomas. Só que se você não for na causa dos sintomas, você vai melhorar, mas você não vai cuidar devidamente, né? Geralmente, quando são os transtornos graves, é preciso da conciliação psiquiatra-psicólogo. Então, no caso você é psicóloga. Sou psicóloga. Mas você, tipo, vamos supor, se você quisesse ter um local, não sei como se chama, um consultório, você pode atender? Posso, sou psicóloga clínica. Valdilene, então no caso há uma diferença entre o psicólogo e o psiquiatra. Mas você, como psicóloga, você pode, vamos supor, se você tiver um espaço, você pode atender a pessoa? Sim, posso, João Pedro. Inclusive, como você falou no início, quando me apresentou, né? Eu sou psicóloga clínica. Eu sou formada pela UFPB em psicologia e meu estágio foi na área clínica. Mas eu tenho 3 especializações pela UFRN e uma delas é justamente em psicologia clínica. E eu estou iniciando essa empreitada e vou começar a atender
particular, né? Porque o local onde eu trabalho hoje em dia é da área social. A gente dá uma olhada, uma atenção maior às famílias cadastradas no cadastro único, né? Que é da assistência social. O meu trabalho hoje é no CRAS, né? De São Rafael, e eu sou a Teca psicóloga do CRAS. E aqui a gente faz os grupos, né? Com as crianças, com adolescentes, com os idosos, grupos de gestantes, né? Mas o trabalho é mais voltado para acompanhamento dessas famílias do Bolsa Família, não é um atendimento clínico. Até porque, esclarecendo, gente, vou aproveitar, viu, João? Certo, pode aproveitar que o pessoal está aí para ouvir e aprender. Sim, porque muita gente chega aqui ao CRAS e pergunta, né? Como é que eu faço para ter um atendimento com a psicóloga? Se você chegar aqui ao CRAS e disser, eu quero falar com a psicóloga, eu vou receber, vou escutar. Só que eu não tenho como fazer um acompanhamento clínico, porque o meu trabalho aqui é para a área social, é da área social, né? O que não quer dizer que eu não tenho a capacitação para o outro lado, que muitas pessoas aqui em São Rafael até já foram atendidas por mim, né, em outro ambiente, que foi na saúde. Mas agora eu estou iniciando essa empreitada aí também pela área clínica e vou começar a atender em consultório. Que legal, então olha aí, viu, pessoal? Inclusive a gente vai até deixar também as redes sociais da doutora Valdilene, da psicóloga Valdilene, tá certo? Gente, muito obrigado, doutora Valdilene, por ter vindo aqui tomar um café, bater um papo com a gente. Gente, quinta-feira que vem tem mais Papo e Café, espero todo mundo aqui às 19h30. Inclusive, se você quiser deixar alguma mensagem, se despedir, sinta-se à vontade. Quero agradecer a João Pedro pelo convite, né? Eu amo a psicologia, João Pedro. Eu acho assim que quando a gente é adolescente, a gente não tem muita ideia do que é que vai fazer da vida, né? E como eu não tinha noção, eu nem gostava da psicóloga da minha escola, pra você ter noção. E fiz psicologia e desde o primeiro semestre, graças a Deus, me identifiquei muito, gosto muito do que eu faço. E assim, uma das coisas que a gente se sente realizado é ver alguém que passou por nós, que ajudou a construir essa história, porque a gente se reconstrói a cada dia também no nosso ofício, né? Quero agradecer às pessoas que passaram por mim nesses aninhos já que eu estou pela psicologia, porque nos enriquece muito. A gente aprende muita coisa, a gente troca muita coisa. Às vezes as pessoas acham que porque eu tenho um título, porque eu tenho uma formação, às vezes que a gente sabe de tudo e a gente não sabe. Uma troca dessa, por exemplo, é uma coisa ímpar, né? Então, assim, queria agradecer muito as pessoas os pacientes, clientes, as famílias que já passaram de alguma forma por mim, né? E agradecer o espaço. E, assim, eu espero realmente que essas palavras que a gente falou aqui hoje, né, possam realmente ajudar alguém que está precisando de um esclarecimento. E qualquer coisa, o João vai colocar aí nas redes sociais o meu contato, né? Estou à disposição, João, até para outros momentos que você queira uma contribuição aí no seu projeto. Sinta-se sempre convidada, as portas vão estar abertas para você. E foi muito bom bater esse papo, viu? Creio que muita gente que está nos assistindo tirou muita dúvida. E se você gostou do programa, se você tem alguma dúvida, aproveita, já deixa o comentário aí embaixo, que a doutora Valdilene vai também estar aí com a gente, vai comentar também, tá bom? Então, gente, ficam todos com Deus, muito obrigado e até quinta-feira que vem. Valeu!